nosso canal nós temos falado sobre o surgimento da Bíblia, né? Como isso aconteceu. E eu falei já falei algumas coisas sobre o termo Bíblia, sobre que é uma biblioteca, enfim. Né? Tá ali nos outros vídeos se você quiser olhar. A respeito do surgimento da Bíblia, hoje eu quero falar com vocês sobre a escrita primitiva, né? Uma vez que eu já falei que as informações que contém na Bíblia, algumas informações, elas foram sendo transmitidas de geração a geração para geração de forma oral, que era uma forma muito comum de ensino, muito comum de se preservar os fatos acontecidos no mundo antigo. Uma vez que a escrita vem surgir, até onde nós sabemos, pela arqueologia, cerca de 4.000 anos antes de Cristo apenas. Era uma coisa recente, uma coisa nova. Mesmo assim, ela foi sendo desenvolvida, né? Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Para falar sobre isso, eu preciso comentar com vocês sobre dois territórios importantes, duas nações muito importantes, territoriais, e sobre o desenvolvimento dessas duas nações, que é a Mesopotâmia e o Egito. A Mesopotâmia, ela era composta de pessoas que não acreditavam na vida, a maioria delas, né? Não acreditava na vida pós-morte. Então, todo o desenvolvimento deles, eles eram muito desenvolvidos em termos de agricultura, pecuária, em termos de adoração de muitos deuses, né? Eles tinham muitos deuses, templos, economia, negócios, assim como o Egito era muito desenvolvido em termos de cultura, em termos militar. Nós estamos falando de duas potências do mundo antigo. E são nessas duas potências do mundo antigo que surgem os primeiros indícios de escrita, né? Cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O fato, por exemplo, da cultura de crença deles refletiu muito na questão da escrita, né? A Mesopotâmia, por exemplo, as pessoas se preocupavam com a atualidade, com o tempo atual, com o presente, né? Eles não pensavam em vida após a morte. Então, o que eles queriam? Ser prósperos aqui, né? Não acreditavam na eternidade, não acreditavam em vida após morte. Eles acreditavam, a maioria deles, que quando a pessoa morria, acabava tudo. Então, o que eles almejavam eram ter conforto, eram ter prosperidade em todos os sentidos aqui em vida. Então, os registros deles eram registros a respeito de colheita, de negócios, eram registros diários de plantações, de o que deu certo e o que não deu, né? Pensando que o legado deles era algo para se deixar para essa esfera, para esse mundo. Já o Egito acreditava na vida pós-morte, e eles priorizavam isso. Então eles trabalhavam para que eles tivessem uma vida pós-morte próspera. Eles criam que eles iam levar as coisas que eles conquistavam aqui. Então eles conquistavam aqui, mas pensavam mais na eternidade do que aqui. Sendo assim, o registro deles era um legado, né, de fé, de espiritualidade, de conhecimento, pensando que os que ficassem aqui deveriam desfrutar daquilo que eles tinham conseguido e entendido, né? Porque eles iriam para uma eternidade. Então, eram visões diferentes, o que refletiu na escrita. A escrita da Mesopotâmia, a palavra cuneiforme, então, tem origem no latim, significa cúneus, o que para o português é cunha.
referindo-se à forma dos sinais usados nessa escrita da Mesopotâmia. Nós estamos falando da escrita cuneiforme. Temos documentos arqueológicos dessa escrita na Mesopotâmia datada de 3.200 a.C. Cuneiforme é um sistema de escrita em que os símbolos são conhecidos como os sinais ou símbolos são cortados, são feitos em placas de argila úmida. Então eles faziam essas placas de argila de uma espessura que variava aí de 2 a 6 centímetros de largura. Eram plaquetas, né, com uma grossura coerente para que eles pudessem trabalhar com um instrumento que era como uma vareta e na ponta tinha como uma cunha, né? Então eles iam fazendo desenhos. Esses desenhos não eram qualquer desenhos, né, como na escrita rupestre, que eles desenhavam na parede o que eles queriam deixar, um fato que eles queriam deixar gravado, ou algum sentimento, enfim. Eles desenvolveram desenhos que simbolizavam aquilo que eles queriam dizer. Por exemplo, uma boca com alguns risquinhos assim na lateral, eles entendiam como comer, né? Sua boca, como falar. Então, eles faziam esses desenhos e os riscos, e esses desenhos foram sendo separados para simbolizar algo que eles queriam dizer, né? A princípio, esses sinais eram como essa representação de desenhos que lembravam aquilo que eles queriam dizer. Com o passar do tempo, esses sinais foram sendo estruturados e se tornaram cada vez mais estilizados e em maior número, né? Foram vários desenhos que eles elaboraram como palavras, que queriam, esses desenhos simbolizavam palavras. No século VIII, eles tinham uma grande configuração de cunhas e linhas, né? Que para fazer esses desenhos e vamos dizer assim, o vocabulário deles foi se tornando mais extenso, né, no século VIII a.C. Século VIII a.C., estamos falando em 800 a.C. Esse estilo de escrita também foi encontrado, era mais comum nessas placas de argila que eles colocavam para secar no sol ou em fornos. Mas também foi encontrado tabuletas, né, de madeira com uma camada de cera em cima, onde eles faziam esses desenhos, punham a camada de cera para preservar. Também em alguns monumentos de pedra, né, foram encontrados também essa escrita cuneiforme, que era própria da Mesopotâmia. Uma escrita mais rudimentar, né? Os arqueólogos conseguiram recuperar várias bibliotecas grandes de escritos cuneiformes antigos, que nos ajudam hoje a compreender o modo de estilo daquela época, o que eles queriam, o que eles faziam. Tem muitas informações ali úteis que se tornaram informações históricas. Numa dessas importantes bibliotecas, considerada inclusive uma das mais importantes, foi encontrada em Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Os arqueólogos conseguiram recuperar várias bibliotecas grandes de escritos cuneiformes antigos, que nos ajudam a compreender o modo de vida daquela época, né? O que eles gostavam, o que eles faziam. Algumas coisas realmente são relatos históricos importantes, considerados importantes daquela época nessas bibliotecas. A mais importante dessas bibliotecas, encontradas nas ruínas da Assíria, na capital da Assíria antiga, na cidade de Nínive, possui 1.500 textos, incluindo alguns dos mais antigos escritos em cuneiforme existentes até o dia de hoje. Entre esses textos, nós temos uma obra que é famosa, considerada famosa nesse meio, né? Que é um poema épico chamado Gilgamesh, né? Que está preservado
em 12 dessas tabuletas, né? Essa poesia conta sobre a árvore da vida, sobre uma serpente má, e entre muitas outras aventuras que esse poema relata, ele inclui a história de um homem que sobreviveu a uma grande inundação porque ele construiu um grande barco. E nesse grande barco ele abrigou muitas espécies de animais. E no final dessa inundação, ele soltou pássaros para ele avaliar o nível da água e se ele podia ou não tirar a cobertura do barco para descer do barco e se havia condições dele já descer. Muito semelhante aos relatos da Bíblia, né? Acerca de Noé. Contém nesse poema dessas 12 tabuletas que são preservadas hoje, que foram encontrados então nessa biblioteca, né, em Nínive, na Síria. Veja bem que interessante, né? É considerado um poema épico secular, né? Mas um relato histórico, né? Ali preservado de tantos anos, né, antes de Jesus Cristo. Já no Egito, nós verificamos a escrita hieroglífica, né, datada da mesma época da Mesopotâmia. Por isso que eu falei dessas duas potências, porque essas duas potências elas caminharam juntos em desenvolvimento em muitas questões. Tinham crenças diferentes, mas caminharam juntas. E com a escrita não foi diferente. Só que enquanto lá na Mesopotâmia a escrita era cuneiforme, usada com essas placas de argila e essas varetas, com essa cunha na ponta, no Egito eles já faziam esses desenhos, né? Que chama-se escrita hieroglífica. Eles usavam desenhos como pitografias, né? Pitográficos que retratavam aquilo que eles queriam dizer. E aí esses desenhos foram sendo também arquivados, né? Se transformando numa forma de comunicação, né? Por exemplo, um círculo contendo outro círculo menor dentro desse círculo maior, simbolizava o sol ou o dia, né? E assim por diante. Um homem com a mão na boca significava alguém comendo ou alguém fazendo silêncio. Então, esses desenhos foram sendo catalogados e eles simbolizavam coisas específicas, né? Volto a dizer, diferente de uma pintura rupestre. Cerca de 700 desenhos eram utilizados pelos egípcios para a escrita nessa época, tá? Eles usavam pena e tinta. E eles escreviam lá no Egito sobre papiro. Eu vou falar melhor sobre papiro. Mas papiro era uma estrutura que eles tiravam de uma planta, que era papyrus, que ela era muito comum nas margens do Nilo, do rio Nilo. Eles extraíam a fibra dessa planta, teciam ela, né? Teciam e colocavam no sol. Para secar. E aí, então, eles usavam essa estrutura para escrever com essa tinta, né? Eles usavam... eles tinham muita tecnologia com tingimento. Rena, eles usavam alguns crustáceos e algumas frutas. Eles extraíam pigmentos dessas plantas e crustáceos e eles desenvolviam, então, essa escrita, né? Eles usavam muito pintura para cosméticos e também para pintura, tingimento de roupa e escrita, ok?
Também encontramos essa escrita em muros, além de papiros, eles pintavam muros dos palácios e em monumentos históricos. É interessante observar que os hebreus, o povo hebreu, ou seja, o povo judeu, eles estiveram tanto numa nação quanto na outra. Lembrando que Abraão era de Ur dos Caldeus, ou seja, da Mesopotâmia. Ele sai da Mesopotâmia e ele faz uma viagem de cerca de 2.000 quilômetros, passando pela Palestina, e ele vai para o Egito. Depois ele volta para a Palestina. Mas depois, Jacó, seu descendente, ele vai para o Egito e se estabelece lá, porque o seu filho José estava lá. Então, ali, Moisés é separado do seu povo e ele vive ele é adotado por uma princesa no Egito e ele vive nos palácios. Então, eles tiveram contato com essas duas formas de escrita primitiva. Tanto Abraão na Mesopotâmia, existem relatos de que ele tinha acesso à escrita, e Moisés, né, que teve acesso ao palácio, ao ensino do palácio. Então, ele foi criado como um príncipe, portanto, teve acesso à escrita do Egito, peculiar do Egito. A escrita hieroglífica, né, que era própria nesse começo da história, essas escritas, tanto a cuneiforme quanto a do Egito, elas eram escritas usadas em palácios mesmo, né? Por pessoas instruídas no palácio, né? Escribas, né? E eram poucas pessoas que tinham essa escrita. Na Idade do Bronze, que é datada de 1525 a 1200 a.C., então houve a invenção do primeiro alfabeto. Os alfabetos mais significativos foram desenvolvidos na Palestina. Falando agora sobre a escrita em hebraico, tá? Foram os fenícios que desenvolveram o mais extenso conjunto de textos usando um alfabeto. Esses textos são datados de 1050 a 850 a.C. Consequentemente, o sistema de escribas foram os fenícios quem desenvolveram o mais extenso conjunto de textos usando um alfabeto. Esses textos são datados de 1050 a 850 a.C. Consequentemente, o sistema de escritas desenvolvidos na Palestina desta época é conhecido como alfabeto fenício. O alfabeto hebraico é um descendente direto desse alfabeto fenício. Assim que os hebreus se estabeleceram na Palestina, então, né, depois de passarem 400 anos no Egito e 40 anos no deserto de Zin, eles se estabelecem na Palestina e eles desenvolvem a sua própria forma de escrita, adaptando o alfabeto fenício para a sua língua, porque era muito parecido, né, a língua fenícia com o hebraico. Então eles conseguiram desenvolver do alfabeto fenício para um alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele consiste em 22 consoantes e nenhuma vogal. São escritos e também são escritos da direita para a esquerda, né? Ao contrário de nós no português. O livro do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, salvo alguns capítulos e versículos que foram escritos em aramaico. Mas apesar de esses livros terem sido escritos num período de aproximadamente 1000 anos de história e terem incorporado
textos muito mais antigos da tradição oral, lembrando aí de Moisés e de algumas escritas rudimentares, a diferença entre os textos mais antigos e os mais novos é muito pequena. Isso é surpreendente, porque a maioria das línguas que existem hoje muda constantemente. Todas as línguas que nós conhecemos, todas as formas de escrita, elas mudam muito com o decorrer do tempo. Por exemplo, trazendo para o português, os textos escritos na língua portuguesa são muito diferentes e difíceis de entendimento hoje para nós. Por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha e os sermões do padre Vieira estão bem longe do português. Se você tiver contato com eles, é bem longe do português que nós conhecemos hoje. Fica até difícil de nós entendermos, precisa de um certo entendimento do latim, né? E então a transformação da língua de hoje, ela é muito rápida. Mas isso não ocorreu com a língua hebraica, não ocorreu com o Antigo Testamento. De uma forma muito especial e muito incrível, a língua hebraica ela foi preservada desde o começo da sua escrita até o fim, levando em conta que a Bíblia foi escrita num espaço de cerca de 1.600 anos de história, né? A razão para a constância da escrita do hebraico pode ser algumas questões, né? Os textos da escritura foram muito respeitados na sua cópia, né? Na sua fala também. Os escribas e os cronistas, principalmente os escribas que já faziam parte da lei dos levitas, né, da tribo de Levi, eles tinham muita preocupação em copiar o texto exatamente como é. Até hoje nós vemos isso, né? Os mais tradicionais, eles têm uma resistência a, por exemplo, a linguagem atualizada da Bíblia hoje. Um medo de se perder informações, um medo de se com as traduções ou as mudanças literárias ou as mudanças de palavras fazerem com que o sentido original se perca. Então, quem trabalha com as escrituras, um teólogo, uma pessoa que tem contato com a língua original, tem muita preocupação, muito zelo para que as informações sejam fiéis quando elas são passadas. Então, existe até resistência, né, por parte de teólogos e por parte de pessoas mais tradicionais. E isso não está errado, eu também tenho esse cuidado, para que as traduções ou as transliterações da palavra, da língua portuguesa, por exemplo, não faça com que se perca o sentido do que foi escrito no original. Por isso, uma pessoa zelosa, um teólogo zeloso, ele sempre se remete ao original, para que ele possa ver o sentido do que foi escrito, o sentido do que está sendo traduzido ou transliterado hoje. A gente fala de transliteração, por exemplo, de termos de linguagem, né? Hoje nós temos várias Bíblias com várias linguagens. E essas linguagens, esses teólogos se preocupam, nós teólogos nos preocupamos, os teólogos sérios, né, se preocupam com a mensagem original. Então, remete ao original para você ter certeza de que aquilo que está sendo escrito no português, transliterado, essa nova linguagem, ela realmente transmite a mensagem que foi escrita no original, o sentido dessa mensagem. Então, na história da Bíblia, existe essa preocupação saudável, né? De que esse respeito pelo que foi escrito lá no original. Esse é um dos motivos pelos quais a língua hebraica não teve muitas transformações. Porque ela vinha de um profundo respeito, né?
e isso manteve constante a linguagem hebraica. Outra razão é a atualização que o texto recebeu entre o 10º e o 6º século, né? A Septuaginta, por exemplo, ela foi traduzida do hebraico e do aramaico para o latim com uma forma muito respeitosa por estudiosos muito cuidadosos, 70 homens, que zelavam muito pelo que havia sido escrito lá no começo. Mas eles também tiveram cuidado de fazer uma atualização de forma que isso acontece hoje também, pelas imprensas mais respeitadas, né? Pelas edições mais respeitadas. Eles tiveram um cuidado de atualizar, fazendo com que as pessoas entendessem sem perder o sentido. Por exemplo, Gênesis 14:14, nós lemos que Abraão foi até Dan, né? Mas Dan não existia nos dias de Abraão. Dan era um território que tinha o nome do neto de Abraão. Quando Abraão conhecia aquele território, essa cidade se chamava Lessa. Lessem, né? Que era o nome do território que Abraão conhecia. Mas quando a Septuaginta foi escrita, as pessoas que leriam aquilo, elas não conheciam mais como Lessem aquele território, sim como Dan. Então, eles disseram, Abraão foi até Dan, né? Tendo esse cuidado de atualizar a geografia. Era o mesmo lugar. Não mudava o contexto nem a mensagem, só mudava o entendimento das pessoas, só mudava o entendimento, ou seja, se eles mantivessem Lessem, ali o nome Lessem, para aquela cidade, para aquele território, as pessoas não saberiam da onde se tratava talvez, mas Dan era um lugar onde era muito mais familiarizado, eles saberiam de cara, né? Foi para Dan, é lá. Né? Então eles fizeram essa atualização geográfica, mas não mexeram no sentido das palavras ou da informação ou do texto ou da mensagem ou da história ou do fato histórico que era passado. Outra razão possível também, ou que se levam em conta para essa extraordinária constância na língua hebraica, é que depois de algum tempo ela deixou de ser uma língua viva no sentido escrito. Por quê? Porque em cerca de 500 antes de Jesus Cristo, houve o exílio para a região, para as nações persas, pelo Império Persa, né? E aí então a língua mais falada entre os hebreus, inclusive, se tornou o aramaico. E a língua hebraica continuou sendo uma língua usada para adoração, para os atos litúrgicos e para questões hebraicas só. E aí, então, essa língua ficou preservada. Ela não sofreu essa atualização que uma língua comum sofre, né? De palavras diferentes, de gírias diferentes e sentidos diferentes. Então, com o passar do tempo, o hebraico passou a ser usado apenas nesse sentido. Por isso essa língua ficou menos sujeita a essas alterações comuns em línguas usadas cotidianamente. O único texto hebraico antigo que permanece até hoje, para você ter uma ideia, é o Antigo Testamento. Algumas inscrições em monumentos, algumas paredes e algumas moedas antigas. Só isso que tem em hebraico. Ou seja, não é mais uma língua falada, não é mais uma língua viva, não é mais uma língua usada. É uma língua só para escritos sagrados e para liturgias e cultos de adoração. Ficou sendo comum assim. Ok? Então fica aí hoje a minha fala sobre escritas, as primeiras escritas, ok? Datadas aí de 4.000,
né, as mais antigas, reconhecidas na data de 4.000 antes de Cristo, né? Deus abençoe a sua vida. Eu tenho falado sobre isso para que você entenda como a Bíblia foi surgindo, para você entender como foram escritos, né? Como a escrita caminhou e como foi preservado o texto que hoje nós chamamos de Sagradas Escrituras. Deus abençoe a sua vida.